Olá, mais um capítulo de filosofia da educação. Queria conversar sobre o e-book. O e-book está à disposição online, está no AVA, ele está no WhatsApp, está no e-mail, pode estar impresso também. E tem alguns conceitos muito interessantes que eu queria que você observasse. A questão da filosofia, a sua epistemologia, onde nós já falamos um pouco, lógica e epistemologia, conceitos fundamentais, e também relação entre a fé e a razão. A nossa proposta com filosofia da educação é que você possa aprender os conceitos. Você seja bem-vindo ao curso de filosofia, bem-vindo à contextualização de filosofia da educação, e você possa instrumentalizar com o preparo educacional para as suas aulas, instrumentalizar na estrutura da gestão educacional e gerar transformação. Nós indicamos um vídeo, mudança de hábito, onde a filosofia daquela escola de música precisou ser transformada. Passamos também a indicação do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde a filosofia daquela escola foi transformada pela maêutica do professor, a dialética de perguntas e respostas, levar o aluno a amar a sabedoria, a amar o conhecimento. Nós gostaríamos de chamar a atenção na problematização. O que vai causar admiração, o que vai causar o espanto de um problema, a resolução de um problema, seja ele dentro da escola, seja ele na esfera governamental, seja ele numa estrutura vocacional individual. A filosofia, ela tem uma cosmovisão de uma civilização. A sabedoria, ela se propõe a entender melhor a vida e é um esforço racional de entender o cosmos como um todo organizado e possuidor de sentido. Então você pode, na leitura, ampliar a sua definição de cosmos e de organização e do esforço racional. A filosofia é o fundamento gnosiológico, epistemológico e moral. A filosofia como estudo de consciência humana de suas dimensões múltiplas. A filosofia como tem tido o feito de estudar, de interpretar as ideias ou significados gerais, a arte de pensar, a arte de desenvolver, ler, aprender, levar o ouvinte a desenvolver o que aprendeu e gerar um conjunto, uma sociedade consistente, entendendo suas funções, sua vida, seus objetivos. Espero que possa usar a filosofia como um instrumento para resolver, como um instrumento cirúrgico. Você precisa resolver um problema, você usa a filosofia para instrumentalizar. A etimologia da palavra nós falamos nos vídeos iniciais, né? Filos e Sofia. Nós já deixamos algumas dicas. Nós passamos também um link numa das aulas, eu espero que você acompanhe, Augusto Cury falando como organizar melhor nossa mente. E eu espero que você organize melhor para termos
a melhor aula, a melhor família, a melhor escola, a melhor gestão. Neste e-book, você tem as autoatividades que você deve responder num caderno ou, se você tem um computador, num texto. E ou você posta no Ava, ou você fotografa a foto do seu caderno e nos envia pelo Zap, que nós vamos postar no Ava. Mas olha, é possível definir a filosofia? O que é filosofia? Qual a utilidade da filosofia? Como a filosofia pode contribuir para a consciência social? Todas estas perguntas você pode consultar o e-book. Essa autoatividade é para fazer com consulta. Por exemplo, o que é filosofia? Filosofia, aqueles que amam a sabedoria. Então, você tem aqui, voltando no e-book, você tem o conceito da epistemologia, você tem a utilidade da filosofia, você tem a questão da etimologia da palavra. Então, nós esperamos que a autoatividade seja feita com consulta. Nós falamos, no período clássico, sobre alguns filósofos. Falamos sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras. Já tocamos na outra aula sobre Kant, sobre Piaget, sobre Vygotsky. Nós já começamos a tratar algumas linhas, algumas teorias. Com isto, nós vamos desenvolver a ética, vamos desenvolver uma sociedade, entendendo que é uma sociedade política, a sabedoria, aqueles que amam a sabedoria, vendo a sociedade desenvolvida. E a política governamental, a política da escola, a política da indústria, a política da própria família. E você vai desenvolvendo. Desenvolvendo o quê? A estética. Desenvolvendo o quê? A lógica. A lógica, é muito interessante você concluir essa leitura aqui, porque a lógica não é filosofia, ela é um instrumento utilizado pela filosofia para produzir um saber organizado, um saber correto, do ponto de vista da argumentação racional. Aristóteles é conhecido como o pai da lógica. Ele criou o silogismo para apresentar o funcionamento da lógica e demonstrar sua eficiência, mas também demonstrou como identificar um argumento mentiroso ou um sofisma. Nós estamos numa época de fake news, estamos numa época para identificar onde está a verdade. Então, a lógica, ela ajuda a organizar o que é certo, o que é errado, organizar o conhecimento. Se estiver tendo acesso a este vídeo agora, eu citei os vídeos anteriores, mas eu espero que você assista todos os vídeos para a gente ter uma conexão da introdução à filosofia, o período clássico, raciocinar bem, as principais frases de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, de Pitágoras, as indicações dos filmes, Mudança de Hábito, Sociedade de Poetas Mortos, o filme Os Crudes, que é uma alegoria ao mito da caverna de Platão, para que o conhecimento, a ideia é que você desenvolva a sua lógica, ela passe a organizar o conhecimento ou o entendimento. Interessante também, na filosofia, o aspecto da religião. A fé, nesse período de pandemia, a fé ajuda muito. Religião, religar o homem a Deus. O cristianismo é o contrário, é Deus em busca do homem. Mas na filosofia, quando o aspecto religioso, a religião é identificar a fé. Eu queria que você também
aprendesse, porque lá no final deste e-book tem um para fé e razão. A fé sólida, como diz Romanos, um culto racional, produzindo transformação. A história da filosofia é um panorama geral para você ver os pensadores, como eles trabalharam matemática, física, química, como eles influenciaram os reis, influenciaram a política, influenciaram textos que vão dar, futuramente serão a constituição daquele país, que envolve economia, ciência, fé, razão, organização de escolas, organização de currículo. Então, muito interessante o aspecto da história da filosofia para você ter um panorama geral. Ou filosofia da história. A filosofia da ciência. Como a filosofia se apresenta como a mãe das ciências. E o debate é grande, porque quando você vai estudar história, ela é uma peça fundamental. Vai estudar pedagogia, é a peça fundamental. Então, interessante esse capítulo de filosofia da ciência. A parte da epistemologia, parte metafísica, o que está além da física, filosofia da mente, temos um link que nós passamos, e se você puder assistir, Augusto Cury, que tem vários livros, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Maria, Inteligência Multifocal, e no link que nós passamos do vídeo de Augusto Cury, ele fala organizar sua mente, organizar seu cognitivo. Então é muito importante esse texto, a filosofia da mente, teoria da ação, a entropia, as engrenagens que fazem funcionar, como o livro, como o filme, Mudança de Hábito, aquela mudança, aquela ação na música. Veja que as professoras saíram de dentro da escola, foram para as ruas, começaram a atender, limpar as ruas, as calçadas, servir um sopão. Começou a haver uma mobilização externa na comunidade e depois as reuniões da igreja começaram a crescer. O filme Mudança de Hábito é fantástico. Então, você tem no e-book a autoatividade, que você vai responder com consulta. Você tem como saber o certo e o errado. Isso é um desafio. A instrumentalização da filosofia é produzir lógica. Você lembra que Salomão teve que responder a duas mães disputando por um filho. Esse filho é meu, esse filho é meu. E começaram a brigar. Filho é meu, filho é meu. E Salomão disse, olha, vamos fazer o seguinte, parte o filho no meio, dá metade para uma mãe e a metade para outra. E uma das mães disse, uma concordou, mas a outra disse, não, eu prefiro meu filho vivo na mão dela do que morto. E o rei percebeu quem era a mãe verdadeira e deu o filho à mãe verdadeira. Então, como saber o certo e o errado? Não é no sentido de só saber o que é certo e errado, para uma ação simples, de uma ação, por exemplo, uma criança quer colocar o dedo na tomada, uma criança quer acertar um palavrão na hora da família, você ensinar o que é certo e o que é errado, simples ações. Certo e errado para o domínio do direito, da física, um julgamento de uma sentença, a decisão e a ação para uma produção de capacitação para os professores. Então, muito interessante o certo e o errado, teoria sobre o certo, para você gerar verdade, como nos apresenta a lógica. O correto e o errado para o cristão. Queria destacar aqui como cristão, porque o cristão tem a responsabilidade de ser luz. Mateus capítulo 5,14 diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu queria esse conceito que fosse lido e você percebesse o que é certo e o que é errado
para um cristão. Relação entre normas e consequências também no e-book. Vamos poder, na leitura, você pode perceber as normas e as consequências. Como é importante obedecer às normas, seguirmos as normas. Temos uma sociedade organizada. Vamos para a sala de aula. Uma sala de aula organizada vai ter suas consequências. Uma sala com normas, vamos ter crianças e produção com consequências belíssimas. Então, a ideia da distinção entre conhecimento puro e empírico. Na aula vídeo 1, 2 e 3, falamos do racionalismo, empirismo, intelectualismo e aquele trabalho puro e o empírico. Então, o e-book vai facilitar para o entendimento da lógica, epistemologia, conceitos fundamentais, a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3. Espero que você tenha uma boa leitura deste e-book e você possa crescer na filosofia e os conceitos sejam ampliados e possamos desenvolver da melhor forma. Deixa eu ver se eu consigo aqui desligar e termos a conclusão